Eu sei que a internet não tá muito boa, gente. E ela tá fazendo algumas loucuras assim, ó. Cai, volta. Eu, hein? Vocês estão mexendo no meu computador? Eu? Como É? assim? Vocês. Como assim? Não sei, ela tá com a tela ficando verde e aí recua e volta e vai e vem, assim, muito estranho. Oxi. Oxe mesmo. Pessoal, quero parabenizá-los porque a gente acabou não podendo ter aula na semana passada. Eu fiquei sabendo, vai saber que não são hackers mesmo, que vocês ficaram fazendo exercício com com a Cíntia, né? E foi bem legal. Parabéns. Ô, teacher, mas as páginas que falaram pra fazer, né, que deram a ideia da gente fazer, era conteúdo novo do negócio lá. Era a página 50 que a gente fez. Sim, vocês fizeram a página 50. Daí, na tarefa da atividade da semana 16, eu pedi para fazer a 53, que a gente vai explicar agora, na verdade, né? Na verdade, Dessa é uma. semana é 53. Isso, é uma tentativa de vocês. É uma tentativa de vocês olharem antes, né? E aí, agora a gente vai explicar. Não tem problema. Não vou cobrar como tarefa. Que daí tu olha, tenta entender, daí eu complemento com a explicação, entendeu? Sim? Tá. Então, mas a página 50 a gente vai corrigir agora. Tá? Deixa eu só fazer a chamada rapidinho aqui. A Ana Luísa não está, né? Quem tá com o áudio aberto? Sofia, tu. Sorry. Tá. Ô, prof, eu fiz a página 52 e 53. Não, nós vamos corrigir a 50 agora. Tá? Daí a 52, se der tempo, a gente só explica. Daí vai ser tarefa depois. É que eu Mas tu pedi. passou da tarefa dessa semana, prof. Sim, eu passei, mas assim, a gente é conteúdo novo, então é para vocês entenderem como é que funciona. A gente vai dar mais uma explicada, que como a gente não fez aula na semana passada, foi uma tentativa de poupar tempo da explicação, tá? Aí eu vou explicar de novo, mas aí vocês já sabem sobre o que que é. Porque é um conteúdo que é muito relacionado ao que a gente já está vendo, tá? Já é muito relacionado ao que a gente Da está página vendo. 50? Não, da página 53. Ah, tá. Cara, por que que não tá indo Ô, aqui? prof, Hum. eu não lembro de ter fazido essa página 50. Foi na Eu aula também passada. não fiz. Eu, Vocês não... eu só comecei ainda, eu achei que fosse para amanhã. Galera, foi quando a gente Não teve. faltou Isso. luz e não teve aula de inglês, aí a Cintia passou pra gente fazer na aula. O quê? A página 54? Isso? Não, a página Não, 53. Página 50. Ah, tá. Eu achei que vocês iam Aliás, foi a fazer da Gabi que deu a ideia 53. de fazer a 50. Tá. Ana Luísa não está. Ana Paula? No dia que faltou a luz, É. Eu eu não fiquei sem estava. luz e sem Eu não internet o estava. dia todo, eu não consegui participar das aulas. Eu sei, Maria Clara. Tudo bem, não tem problema, tá? Eu nem vou contar como, não pedi para mandar a tarefa, nada, a gente vai fazendo junto, tá? Até vocês fizeram, eu nem sabia, fiquei sabendo depois. Tava assim, Gabi, na aula que faltou luz. Foi tu que sugeriu fazer a página 50. Eu sei, mas você saiu no começo, lembra que caiu com a internet também? Sim, a minha também. Mas foi tu que sugeriu, eu lembro. Isso eu não tô sabendo, não tô sabendo de nada. Tá, então aqui, ó. Ana Paula não está. Ah, Gabriel, Giba tá aí. É o Emoji Games, né? Yes. Yes. O Gaeta.
Gaeta não. João. João. Tá, João não está. Luísa está. Maria Clara também. Duda, Marina, Natália, Pedro. Samuel. Não. Sofia e Vitória. Então, quem não está são Ana Luísa, Ana Paula, Giovanni e João e Samuel. Teacher, tu travou, tu tá em silêncio. Não, eu tô tentando ver porque que eu não consigo botar vocês no chat aqui na. Que coisa Ah, louca. tá. Né? Nem com barra lateral. Agora tá com barra lateral, tá? Então vamos lá, pessoal. Quem sabe eu consigo. Isso. Finalmente. Ah, então, página 50, please. Deixa eu compartilhar aqui. Já estão enxergando? Tá apresentado, pronto. Agora. Uhum. Então, assim, ó, pessoal, o have, que é o que nós estamos vendo nessa unidade, né? Você está expressando posse. Have, ter, tenho, né? Eu tenho, nós temos, nós não temos, certo? É confundido com quando você está expressando existência em português, quando a gente fala tem uma pessoa na porta. Ninguém tem aquela pessoa, ninguém possui aquela pessoa, a pessoa está ali. Então você vai expressar a existência. Em português a gente usa o verbo ter, português do Brasil, né? Nos outros países que falam português eles vão falar a uma pessoa, que é o que acontece no inglês também. There is a person. There is a person, certo? At the door. There is a person at the door. Então, há uma pessoa na porta. Não pode confundir a dizer have a person at the door. Ninguém vai entender. Ninguém que fala inglês vai entender. Certo? There is a person at the door. Agora, como nós estamos expressando a posse, aí a gente usa have, e quando a gente fala na terceira pessoa, he, she, it, has. Has. Agora, quando eu for fazer a pergunta, na pergunta eu vou utilizar o auxiliar do para I, you, we e they, certo? Nós vamos usar do. Assim como na terceira pessoa, na afirmação eu falo has, eu vou utilizar does. Uma coisinha mais forte aqui. Does he have? Does she have? Does it have? Certo? Então, prestando atenção, quando for he, she, it, você fala has, e quando for he, she, it, você pergunta com does. Consequentemente, você vai responder na negação, você vai responder com doesn't. Does é o auxiliar. São dois sentidos, tá? Vamos usar o quadro agora. Deixa eu mexer vocês do lugar. Gostaram da mudança? Eu mexo vocês, ó, vão olhar o teto, agora vão olhar aqui embaixo. Aqui, ó. É bom porque dá para mudar. Aqui, ó. Todo mundo enxergando o quadro? Sim. Sim, deixa eu tirar da apresentação, e daí vai enxergar melhor. Né? Fica maior. Então, aqui, ó.
O do pode ser duas coisas. Ou ele é fazer, ou ele é um verbo auxiliar. Se ele for fazer, ele está expressando uma coisa que você faz. Ok? Quando ele for auxiliar, então não tem tradução. Ele não tem sentido. A Sofia perguntou o que é does mesmo. Ele não tem tradução. Ele está ali para indicar que é um. Só um pouquinho. Eu perguntei, teacher? Acho que Alguém foi perguntou. eu. Foi a Ah, foi Vitória? a Vitória. Tá, desculpa, Sofia. Tá? A Vitória perguntou. Então, ele não tem tradução. Certo? O que ele está expressando? Ele está expressando uma pergunta. Quando ele for auxiliar, ele está expressando uma pergunta ou uma resposta curta. Uma resposta curta. Resposta curta em que sentido? Sim, por exemplo, se eu perguntar, ah, posso apagar todo o quadro? Vou apagar todo o quadro. Então tá. Apaguei todo o quadro. Agora, eu pergunto, does your sister study? Você vai dizer, sim, ela estuda. Eu fiz a pergunta com does. Por que eu fiz a pergunta com does? Porque eu estou falando dela, que é a tua irmã. Ela estuda? Você vai responder, sim, ela estuda. Como é que eu vou responder? Yes, she does. Sim, ela estuda. Então, o does é o auxiliar usado para fazer a pergunta. E respostas curtas. Quando eu fizer perguntas sobre ela, sobre ele e sobre um objeto, um animal, né? Agora, se a tua irmã não estuda, does your sister study? Você vai responder, no, no, she doesn't. No, she doesn't. Não, ela não estuda. No, she doesn't. Ok? Ok. Certo? Maria Clara terminou? Tá? Mais alguém estava copiando? Então, voltamos para cá. Aí eu chacoalho vocês, eu vou dar uma bronca pra vocês. Ah! Então, aqui, voltamos a transmitir. Um pouquinho aqui. Então, complete the questions with the correct form of have. Então, complete com a forma correta do have. Then, write affirmative or negative short answers. E aí você vai responder com formas afirmativas ou negativas. Estão os símbolozinhos ali ao lado, respostas curtas. Então, para eu perguntar se o Alonso tem esse livro, como eu vou fazer essa pergunta? Sofia? É pra escolher ali em cima, teacher? Não, Ou ali aqui embaixo, ó. Ah, tinha bugado. É pra fazer a pergunta, né? Isso. Does Does Alonso have? this book? E a resposta? Yes, he does. Ok, yes, it does. Very good.
Eu me esqueci de marcar aqui, ó. To answer a question with have. Então, para responder uma pergunta com have. To answer a question with have, we use do or does or have or has. In the short answer. Do or does. Ok? Tá. Number 2, Ana Paula. Ana Paula tinha entrado na sala, não tinha? Calma, eu tô aqui, teacher. Ah, então tá. É a 2, né? Isso. Eu botei, does you have my calculator, Alicia? Aí na resposta eu botei, no, I doesn't. Tá, olha só. Para eu fazer a pergunta com does, sobre quem que eu tenho que falar? Sobre ele, sobre ela ou sobre um objeto? Eu estou perguntando para quem aqui? Pra Alicia. Não, mas é direto para ela. You. Ó, é you. Você. Você. Então não é does. Do. Do. Tá? É do. Porque eu tô perguntando pra ti. Tu é a Alicia. Daí eu pergunto assim: Do you have my calculator, Alicia? Ou Alicia, né? Em inglês. Do you have my calculator, Alicia? Daí a Alicia vai responder: Não, eu não tenho. No, I don't. I don't. Por quê? Porque se você usou you, você se torna a pessoa. Não importa o nome que tem ali, qual o vocativo que tem, né? Do you have my calculator, João? No, I don't. Do you have my calculator, Pedro? No, I don't, né? Independentemente se eu estou fazendo. Tem o you para mostrar que eu estou falando direto com a pessoa. Tu vai usar does, não importa se tem um nome ali, mas tu vai usar does se você estiver falando sobre ela, não com ela. Tá? Ficou claro, Tá, Ana? Ok. Tá? Antônio. Eu. Number 3. Does the children have a hamster? Yes, he does. The children são as crianças. Eles, elas. Então tem que ser no, yes, they do. Tá? A pergunta estava certa. A resposta que tem que ser. Eu estou perguntando sobre as crianças. As crianças têm um hamster? Sim, elas têm. Então, do the children have a hamster? Yes, they do. Do the children have a hamster? Yes, they do. Number 4. Gabriela. Não, Gabriel, desculpa. Como é que eu pergunto se eu tenho o número do teu telefone? Eu tenho. Como é que eu pergunto isso, Gabriel? Hum? Não? Gabriela. Vocês estão aqui, gente? Oi, eu tô. Então, a Gabriela, por que não está respondendo? Ela tá no chat falando. Acho que alguém da casa dela falou. Ah, tá. Então tá bom. Eu fiquei pensando quem escreveu. Nem me liguei. Luísa. Obrigado, Júlia. Luísa. Como é que eu pergunto se eu tenho teu número?
Ó, lembra, para fazer a pergunta tem que colocar o auxiliar. Qual é o auxiliar? Ou é do, ou é does. No caso é I, então é do. Então fala, Luísa. Não tenha vergonha. Do I? Esse microdó não funciona. Então escreve no chat. Isso. O Gabriel colocou ali, ó. Do you have mine? Faltou o do, Gabriel. Tá? O Gabriel colocou ali. Do I have your phone number? Very A Lu good. também colocou. Isso. Tá? Então, do I have your cell phone number? Sim, você tem. Como é que é? Sim, você tem. Yes, I do. Na verdade, aqui tá errado, né? Yes, you do. Do I have your cell phone number? Isso aqui tá errado, tá, gente? Ó, isso mesmo, yes, you do. Se eu pergunto, do I have, a resposta tem que ser yes, you do. Como é que eu vou responder assim, ó? Eu tenho o teu número? Sim, eu tenho. Não faz muito sentido, né? Eu perguntar, a não sei que tu esteja sozinho. Ah, eu tenho o telefone dela? Ah, é, eu tenho. Né? Eu tô falando sozinho. Mas não é o caso, você está fazendo a pergunta para alguém. Tá? Number 5. Maria Clara. Tô aqui, prof. Number 5. Do, do we have English today? No, we don't. Very good. Very good. Number 6. Marina. Eu? Sim. Calma aí. Lembra que House has a garage. no, don't, no, a resposta eu não sei. Ó, a pergunta é your house. Your house é uma coisa. Se é uma coisa, é does. Does your house have a garage? Não, não tem. No, Perdão, it. Ó, your house é it. então, It doesn't. Tá errado esse aqui também, tá? Meu Deus, gente, eu vou ter que anotar isso aqui para mandar para ele. Tá? Vou ter que anotar isso aqui. Página 50. Prof, qual é a certa que eu não ouvi? Já vou colocar ali. Página 50, exercício 4 e 6. 4, 6. Aqui, ó. Se eu fiz a pergunta com Does your house have a garage? Prof, parou de apresentar. Sim, eu parei para poder aumentar a tela. Does your house have a garage? Obrigado, Vitória. Tá? Does your house have a garage? Your house é uma coisa, é um objeto. Então tem que ser yes, it does. Ou no, it doesn't. As duas possibilidades. Né? A tua casa é um objeto. Então, does your house have a garage?
Yes, it does. No, it doesn't. Certo? Ali acho que era negação, né? É. Então tem que ser no, it doesn't. E a outra era do I have, né? Então, se eu faço a pergunta sobre mim, do I have your cell phone number? Do I have your cell phone number? Estou perguntando sobre mim. Você vai responder yes, you do. Ou no, you don't. Vou perguntar. Então, o único que você tem que prestar atenção é o I e o you, que vai mudar. Agora, os outros, se eu perguntar com he, tu responde com he. Se eu perguntar com she, tu responde com she. Se eu perguntar com they, você responde com they. Porque estamos falando de outras pessoas, né? Agora, se inclui você e eu, daí tem que fazer a transposição aqui. Ficou claro, pessoal? Certo? Aqui, ó. Caso possessivo. O que é o caso possessivo? Prof, eu não entendi muito bem. O quê? O que você explicou agora? Quando eu for fazer a pergunta, deixa eu tentar usar aqui, ó. Estamos lá na página W21. Acharam? Página 21? Achei. Tá? Então, aqui na página, no W21, tem sempre esse complemento de gramática, né? Oi. Perguntou como é que se pronuncia garage. Então, garage, se for no inglês dos Estados Unidos, garage, se for no inglês da Inglaterra. Tá? Então, os dois. Deixa eu ver se eu consigo passar o link para vocês dessa aula aqui. É do amigo gringo, eles fazem uma boa aula falando sobre isso. Amigo gringo British versus American English. Você Espera só um pouquinho. realmente vai pegar todo o seu patrimônio que está na renda fixa hoje e migrar para a bolsa? E aí, pessoal, bom dia, bem-vindos ao canal Amigo Gringo. Estamos aqui hoje anunciando. Então aqui, ó, pessoal, isso aqui, ó, é um link que vocês podem já abrir, se quiserem, já deixar para assistir depois. Bem legal. Eles colocam, inclusive, essa pronúncia é bem interessante, tá? Porque aí o Amigo Gringo é um canal que eu gosto de assistir, se vocês quiserem seguir, ele dá umas dicas interessantes de viagem e tal, e tem quando ele precisa falar com pessoas, ele chama profissionais, e aí ele faz um paralelo entre a pronúncia britânica e a pronúncia americana. Então é interessante você saber que não é coisa que a gente fica inventando. E uma das palavras que ele usa é garage. Então ele fala garage e ela fala garage. E ela é britânica e ele é americano. Tá? Bem legal, bem interessante. Um videozinho rápido, não é muita coisa, deixa eu ver. 15 minutos, tá? Não é nada demais. E é engraçado. Então aqui, quando você for fazer a pergunta para alguém, você vai perguntar, por exemplo, eu vou perguntar, normalmente eu pergunto para ti, porque eu estou falando com a pessoa, né? Então, do you have, você tem duas possibilidades. Você vai responder I, se a pergunta for para ti. Você vai responder we, se a pergunta for para vocês, né?
Do you have? Yes, I do. Ou yes, we do. Foi isso que eu expliquei. O you, você tem que prestar atenção. I ou we. Agora, se eu perguntar sobre ele tem uma caneta? Sim, ele tem. Ela tem um tablet? Sim, ela tem. Então, quando eu perguntar sobre ele, você não precisa raciocinar se é ele, se é. Porque usou he na pergunta, usa he na resposta. Se usou she na pergunta, usa she na resposta. Se usou it na pergunta, usa it na resposta. Né? Se usou they na pergunta, usa they na resposta. Agora, os que incluem você e eu, você precisa raciocinar. Vai ter que trocar. Tá? Do I have? Yes, you do. Do you have? Yes, I do. Do we have? Yes, you do. Né? Então, ele pode ser. Ele vai ser. Esses você tem que raciocinar. Agora, os outros, se tem ri na pergunta, vai colocar ri na resposta. Foi isso que eu tinha falado. Ficou. Entendeu, Vitória? Sim. Tá? Então, eu sei que vocês já tinham achado, eu tinha pedido para vocês acharem, mas aqui, tem you na pergunta, vai ter I na resposta. Então, você tem que trocar. Do I have? Yes, you do. Agora, quando eu tiver he na pergunta, he na resposta. She na pergunta, she na resposta. It na pergunta, it na resposta. They na pergunta, they na resposta. Então, não tem que raciocinar muito nesse sentido. E aí, como é que você vai fazer? Você se acostuma com aquele padrão e começa a escutar e prestar atenção. Aí ele perguntou assim, como é que eu ia responder? Ele faz assim, que é o tipo de pergunta que a Luísa fez assim. Não tem muito a ver. Sim, mas tá dentro do conteúdo, né? Se eu for pronunciar, eu tenho que pronunciar desse jeito, daquele jeito, tu tá pensando. Agora, se tu me perguntasse da telhado da casa, não, daí não tem nada a ver mesmo, mas garage é uma palavra que surgiu e que você tinha que saber a pronúncia, então não tem problema. Ok? Então, o caso possessivo, de aproveitar aqui na página 21, a gente faz a explicação do possessive case. Tá? O caso possessivo é uma coisa que nós não temos no português, que é um outro jeito de falar que a bola é do Fábio, que o lápis é da Silvia, que a Eduarda é irmã do Adriano. Né? Então, aqui, como é que você vai falar isso? Você coloca o apóstrofo S, essa vírgulazinha que. Ai, como é que é o nome daquele sinal? Apóstrofo. Apóstrofo, tá? Então, você vai colocar o apóstrofo e o S, e essa estrutura aqui vai indicar a posse. Então, o que que eu estou dizendo? Que a bola é do Fábio, que o lápis é da Silvia, que a irmã é do Adriano. Certo? Então, we use the possessive apostrophe S to talk about possessions, para falar sobre posses, or family, né? And relationship. Então, relationships. Então, a gente vai falar sobre família, né? Os graus de parentesco, a mãe, o pai, o irmão, a irmã, ou namorado, relationships são relacionamentos. Namorada, namorado, marido, mulher, inimigo, amigo, né? São relacionamentos que você cria com as pessoas. Rival, oponente, né? Então, essa é a definição. We use, agora as regras que você vai aplicar na hora de usar. We use apostrophe S with singular nouns. Lembra o que é noun? Alguém lembra? Agora? Não, esse é now. Olha como é que tá escrito. Noun. Como desvendar uma palavra. Vamos ver quem vai conseguir entender até o final.
Não. Substantivo? Substantivo, tá? Agora já foi. Tá? Substantivo. Tá? Noun é substantivo. Então, we use apostrophe S with singular nouns. Nós usamos a apóstrofo S com substantivos singulares. The dog's bed is in the kitchen. The dog's bed is in the kitchen. Ou seja, a cama do cachorro, ó, a cama do cachorro está... Só um pouquinho, pessoal. Gente do céu. Ai, obrigado, Jesus. Te devo mais uma. Começou uma goteira, gente. A 2 centímetros do meu computador. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Depois eu seco o chão. Sortudo. Meu Deus do céu, gente. Ia cair em cima, ia acabar tudo num minuto. Imagina, isso aqui é queimar o computador na certa, né? Então tá. Deus é pai. Vamos lá. Então aqui. A cama do cachorro está na cozinha. The dog's bed is in the kitchen. Okay? Number 3. With plural nouns ending in apostrophe S, we add an apostrophe. Então, plural nouns são substantivos plurais ending in S, que terminam em S. Nós só colocamos um apóstrofo. Ó, the boys' bags are here. Então, boys já é um substantivo que termina em S. É um substantivo plural. Você não vai colocar o apóstrofo e mais um S. Porque já tem esse S aqui. Então, só coloca o apóstrofo. Certo? Tá. Agora, se for, por exemplo, children. Ó. Children. Que é crianças. Você vai... o livro, os livros das crianças, você vai falar assim. The children's books. Que nesse plural você vai colocar apóstrofo S. Porque ele não termina em S. Tá? Então, os direitos das mulheres. The women's rights. Também, mulheres não termina em S. Então, tu coloca apóstrofo S. Agora, se você for falar os direitos dos cachorros. The dog's rights. E é um plural que termina em S. Então, o plural que termina em S, você só coloca apóstrofo. Agora, plurais irregulares, que são os que não terminam em S, aí você vai colocar apóstrofo S. Ok? Então, apóstrofo S, apóstrofo S com pronomes substantivos singulares, com substantivos plurais que não terminam em S, com substantivos plurais que terminam em S é só o apóstrofo, e with singular nouns ending in S, with names of people that end in letter S, we add apostrophe S. Então, com substantivos singulares que terminam em S, com nomes de pessoas que terminam com S, você coloca mais um apóstrofo S. Por exemplo, Douglas, você vai falar Douglas's cat. Ó, Douglas o S faz parte da palavra, né? E aí você vai colocar apóstrofo S. Certo? E quando a gente fala sobre algo que pertence a mais de uma pessoa, nós usamos o apóstrofo S só no final da última pessoa. Por exemplo,
Anna and Lucila's bedroom is green. De quem que é o quarto? Que é verde? O quarto da Ana e da Lucila. Da Ana e da Lucila, tá? Ó, Ana and Lucila's bedroom. O apóstrofo S está só no final da Lucila. Quer dizer que o quarto pertence à Lucila e pertence à Ana também. Tá? Agora, se eu colocasse, voltando para cá, Anna's and Lucila's bedroom, aí eu estou falando um quarto da Ana e um quarto da Lucila. Perceberam? Tá? Se eu colocar o apóstrofo S no final de cada uma das palavras, aí ela vai ser, cada uma vai ter um pertence. Agora, quando eu coloco um apóstrofo S só no final da última pessoa, aí eu estou falando a posse é das duas, ou três, ou quatro pessoas. Certo? Certo. Certo? Vou apagar Gente, aqui. vai acabar a aula, gente. Vai acabar a aula, tá? Então a gente vai voltar amanhã. Se vocês quiserem começar a estudar, já podem começar. Quem chegou atrasado, nós vamos ter prova na semana que vem. Tá? Nós vamos ter prova na semana que vem, dia 15. Oh my gosh. Tá? Então já podem anotar. Prova semana que vem, dia 15, quarta-feira. Então vocês vão estudar a unidade 3 para terça-feira. Finjam que a prova é terça. Certo? Finjam que a prova é terça. Aí o que vai acontecer? Tu vai ter muitas dúvidas. E aí você vai poder. Essa faz muita diferença, Ok. Vitória. Tá? Aí você vai poder esclarecer as dúvidas. Unidade 3. Unidade 3, dia 15 de julho. Ok? Avaliação da unidade 3. Só que você só vai ter como fazer a revisão na terça-feira se você estudar. Se você chegar na terça-feira e disser assim, o Adriano vai fazer uma revisão. Ó, não tem como fazer revisão em uma aula. Já presencial é difícil, imagina no computador. Você tem que perguntar, estudou, pergunta, eu vou lá e explico. Tá bom? Tu chega assim, nessa página eu não entendi, eu esqueci o significado dessa palavra, fui assim, fiz assado. Tá bom, pessoal? Amanhã a gente vai corrigir essa tarefa. Agora que teve a explicação bem detalhada, vocês façam, a gente vai corrigir, ok? Alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Então tá. Não. Bye, bye. Tchau. Deixa eu Bye. limpar essa bagunça aqui, meu Deus do céu.